Por conta do desaparecimento e assassinato de Bruno Pereira e Dom Philips, os olhos do mundo estiveram voltados para a terra indígena Vale do Javari. Mas qual a história do território com maior concentração de povos isolados do mundo? Quais grupos indígenas habitam a região? Quais ameaças acometem os povos e as terras do Vale do Javari? Eu sou Luma Prado e convido você a acompanhar mais um De Olho na História. A história que a história não conta, o avesso do mesmo lugar, na luta é que a gente se encontra. Marubo, Matiz, Maioruna Matsés, Corubo, Culinapano, isolados do Alto Jutaí e mais povos que habitam o noroeste da Amazônia, em sua maioria são falantes de línguas pano. Segundo a etnohistória, seus ancestrais mantinham relações comerciais e culturais com os Inca, habitantes dos Andes. As primeiras expedições de espanhóis na região datam do século XVI. Incursões pontuais, mas que causaram impacto ao mundo indígena, com a introdução de novas ferramentas, plantas de cultivo e especialmente doenças. No século seguinte, 17 e 18, missionários franciscanos e depois jesuítas se estabeleceram na área, sobretudo na parte espanhola. Entretanto, os indígenas se revoltaram, expulsando os religiosos do território. O boom da borracha no século XIX impulsionou o contato sistemático e violento dos não indígenas com os povos do Vale do Javari. Patrões da borracha e caucheiros vasculhavam a floresta atrás do látex, exploravam intensamente a mão de obra indígena e faziam as chamadas correrias, que consistia no rapto de mulheres e crianças. Com a queda do preço da borracha no começo do século XX, os invasores deram uma trégua e os indígenas sobreviventes articularam-se em novos povos, como os Marubo e os Matsés. Depois do trauma, alguns grupos resolveram se isolar da sociedade nacional, como os Tissuon de Apa. Nos anos 1970, os povos da parte brasileira do território passaram a ter contato permanente com não indígenas. A Perimetral Norte pretendia integrar a região ao Brasil e a FUNAI começou seus trabalhos no Vale do Javari em apoio à abertura da rodovia. O tempo da FUNAI, como dizem os Canamari, foi inaugurado com o estabelecimento da base avançada dos Solimões em Atalaia do Norte, Amazonas, e pela instalação de 5 frentes de atração no interior do Vale do Javari, que prestaram assistência aos grupos indígenas, cujos territórios seriam atravessados pela estrada. A presença do órgão indigenista não bastou para acabar com as invasões aos territórios ancestrais. Em 1985, o documento Campanha Javari registrou mais de 170 madeireiros, 70 seringueiros e 11 regatões de pesca ilegal trabalhando regularmente no Alto Javari. A denúncia deflagrou uma campanha nacional e internacional em favor da demarcação de uma área de proteção para os povos da região. Os indígenas também se articularam em prol da demarcação do território. Foi nessa época que nós se reunimos em 90, né? Onde a gente conseguiu fazer a primeira reunião para escolher esse nome sigla, CIVAJA, Conselho Indígena Vale do Javari. O CIVAJA, na época, né, surgiu exclusivamente para defender os direitos dos povos indígenas na conservação de sua cultura e na luta a favor da demarcação da terra indígena Vale do Javari em terra contínua, não em blocos como a FUNAI queria fazer. Após 16 anos de luta, a TI Vale do Javari foi demarcada em 2000 e homologada em 2001. A segunda maior TI do país abriga 26 povos indígenas, 19 isolados, com uma população estimada em mais de 6 mil pessoas. Porém, caçadores, pescadores, madeireiros, ruralistas e até o crime organizado não respeitam a demarcação, continuam a invadir e ameaçar o território. O indigenista Bruno Pereira, morto em uma área próxima ao Javari, foi exonerado de seu cargo por ter denunciado o garimpo ilegal na área indígena. A região é ainda a meca do missionarismo fundamentalista, nas palavras de Beto Marubo, da Univaja. Segundo o líder, os religiosos enxergam os isolados como o último entrave ao retorno de Deus. Com a desestruturação da FUNAI sob o governo Bolsonaro, a situação só piorou.
Em 2020, durante 9 meses, um pastor da missão Novas Tribos, Ricardo Lopes Dias, chefiou a coordenação geral de índios isolados e de recente contato. Ele foi acusado de facilitar a entrada de fundamentalistas na região. Para ficar por dentro da Fundação Anti-Indígena, confira a última edição do De Olho na Resistência. Encerramos o programa em silêncio, em memória do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Philips, que tombaram em luta pelos povos e pela TI do Vale do Javari. De olho nas terras indígenas, de olho na história, de olho nos ruralistas. Eles representam os donos do boi, da soja, da cana, do arroz, da madeira e da indústria e dos bancos. Eles são a bancada do agronegócio, a bancada ruralista. Quantidade: metade dos deputados e senadores do Congresso. Eles estão entre os políticos mais ricos do país. Eles são o centrão e aqueles que fizeram o golpe de 64, os que derrubaram Dilma e alçaram Temer e Bolsonaro ao poder. Eles votam em bloco. Há alguns séculos, passam a boiada. Contra o ambiente e os povos do campo, contra a reforma agrária, a alimentação saudável e pela legalização do roubo de terras. Eles são a Frente Parlamentar da Silvicultura e a do setor sucroalcooleiro, da citricultura, da pesca, do coco, do cacau, do carvão. E principalmente, a Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA. Como eles atuam? Quem financia essa bancada? Quem ganha com ela? Quem são os lobistas? Em uma série de dezenas de vídeos, De Olho nos Ruralistas começa agora a contar um pouco dessa história de defesa incondicional do poder econômico. Aviso, esta também é uma história violenta. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Tudo que não presta. Fundada em 95, a FPA tem 241 dos 513 deputados federais e 39 dos 81 senadores, metade. Eles foram decisivos para derrubar Dilma Rousseff e para manter o golpista Michel Temer. Votaram pela implosão dos direitos dos trabalhadores e pela reforma da Previdência, contra os idosos, e sempre defendem os próprios interesses. Ninguém nesta casa, nem no Senado, vai conseguir botar um mísero centavo de tributo no agro. Nenhum! Os interesses do mercado, de um mercado com a mentalidade do século XIX. Isso significa declarações explícitas de racismo e de ódio, muito antes de Bolsonaro. É ali que estão aninhados quilombolas, índios, gays, lésbicas, tudo que não presta está ali, está aninhado. Só que esses deputados e senadores não agem por si só, não são cérebros isolados. A bancada ruralista recebe dinheiro de grupos poderosos. Os gaúchos Luiz Carlos Reis e Alceu Moreira, duas de suas maiores expressões, já foram financiados por empresas que vão da fibra celulose à Associação Nacional da Indústria de Armas e Munições. Representam o arroz e as armas, a soja e o fumo. Só que esse apoio financeiro à bancada ruralista não ocorre apenas nas eleições ou para um ou outro deputado. Ele vem em bloco e durante todo o período legislativo. Comemorado toda terça-feira em almoços com lobistas em uma mansão no Lago Sul, em Brasília. O braço ideológico e financeiro da FPA é o Instituto Pensar Agro, ou IPA. FPA-IPA. É de lá que vêm os pareceres e os projetos dos ruralistas. Foi seu diretor executivo João Henrique Rúmel Vieira que expulsou o De Olho nos Ruralistas durante uma reportagem em 2016. Eu só quero que o senhor retire. O senhor me agrediu, todo mundo viu. O senhor está me agredindo, o senhor está na minha residência, onde eu não quero. Então, não se apresentou, o senhor pegou então, meu braço me dá e me licença. empurrou. Me dá uma licença. Eu dou a licença, então, mas eu a minha não... casa está sendo invadida, chama a polícia para mim. Não, qual é?
cá. Me dá licença. Por que a frente Me dá- parlamentar da agropecuária, que é pública, se reúne? Não é pública, a casa é minha. Me dá licença. Eu gostaria de falar com o assessor de imprensa, Tito. A frente parlamentar da agropecuária, ela dá corrobora com essa Me dá licença. postura O de retirar a força? o senhor não é convidado, me dá licença. O senhor pode Eu estou dizer seu pedindo, nome? eu tô pedindo licença. O senhor, pode dizer seu não, nome? me dá licença. O senhor pode Me dizer dá seu nome? licença. Me Desde dá que o licença. senhor não me O agrida senhor, mais. o senhor está invadindo a minha casa. Me dá licença. Da Qual o minha seu casa. nome? Me dá licença. Tá, muito Me bem. dá licença. Muito prazer. Prazer. Me dá licença. Eu gostaria de falar com o Tito. Não, me dá licença. E Tito, solicitar Então vai uma conversar com ele entrevista lá com fora. o presidente Tá da bom. frente parlamentar. Me dá licença. Eu gostaria de falar com o presidente da frente parlamentar da agropecuária. E não, a casa não é exatamente dele. Era ali que funcionava o IPA, que representa a frente parlamentar pública em reuniões abertas à imprensa. O IPA, que recebe dinheiro de todos os setores do agronegócio, da ProSoja, a Associação dos Sojeiros, a ProSoja de Rúmel, recebe dinheiro da Única, dos usineiros de cana, da BPA, Indústria de Proteína Animal, da Andef, dos agrotóxicos, e da Abifumo, que representa a indústria do tabaco. E tem muito mais gente, são cerca de 50 associações mantenedoras que reúnem centenas de empresas e outros sindicatos patronais do agronegócio. É o mercado nacional e internacional quem dá dinheiro mensalmente ao bunker ruralista. Este observatório contou essa história em 2019. A FPA fez de conta que não viu. Após uma repercussão no Greg News em 2020, o gigante acordou. Começou a dizer que o observatório fazia fake news. Pelo menos uma empresa, a Cerati, levou os dados a sério e se retirou de uma dessas associações. Quem financia esses mantenedores ainda são os gigantes do agronegócio, e eles estão nas prateleiras dos supermercados. O agro também é a Nestlé, dos leites e chocolates. É a Aurora e a BRF da carne, a Philip Morris e a Souza Cruz. Essas marcas estão em nossos pisos e nossas casas, como a Duratex, em nossas escolas e escritórios, por meio das empresas de celulose, a Suzano, a Klabin. E essas marcas não vêm com aviso de que financiam a bancada ruralista. Mas nós consumimos os produtos da Syngenta, da Cargill, da Bayer, da BASF, das gigantes dos transgênicos e dos agrotóxicos. E todos nós temos contas no Itaú, ou no Santander, ou no Banco do Brasil. Sim, a bancada ruralista também é financiada por bancos. E está muito satisfeita em defender a força da grana. Vejamos o que diz o presidente do Instituto Pensar Agro, Nilson Leitão, que já presidiu a FPA. 84% da renda do agronegócio brasileiro está na mão de 10%. Esse que está muito rico, ele vai continuar muito rico e precisa continuar. País capitalista é isso e não é pecado. E vejamos o que diz o atual presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, Sérgio Souza. Quando se faz uma campanha difamatória dizendo que o setor agropecuário, o governo, tem a culpa da inflação ou do aumento do preço do arroz ou do leite, isso está no passado. Vamos falar do presente, deputado. Em junho de 2021, o Brasil exportou 28% mais carne, enquanto o brasileiro pagava 38% a mais pelo produto. Em maio, o Brasil exportou 17% a mais de soja, enquanto o brasileiro via o óleo de soja ficar 82% mais caro. Isso mesmo, 82%. E o preço dos ovos vai aumentar. O preço do frango vai aumentar. E os supermercados estão vendendo farelos de arroz. Tudo isso com 19 milhões de pessoas passando fome no Brasil durante a pandemia. A bancada ruralista apoia os presidentes que promovem a volta do país ao mapa da fome. Mas posa de boa samaritana, doando 100 toneladas de alimentos. Esse número é 50 vezes menor que as 5 mil toneladas que apenas o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, já distribuiu para quem tem fome. Ela não é uma bancada social nem ambiental, é uma bancada do mercado. Não esqueçamos, os projetos que passam pelo IPA não favorecem apenas grileiros locais, fazendeiros atrasados, desmatadores residuais. Eles favorecem os grandes atores do capital, esses que destroem a Amazônia, distribuem veneno e expulsam camponeses, quilombolas e indígenas.
Ao longo dos próximos vídeos, detalharemos cada um desses grandes projetos no Congresso e as consequências de cada um dos retrocessos estruturais em curso. E falaremos mais sobre os principais membros dessa bancada, sem esquecer em nenhum momento do papel central do dinheiro. De olho no Congresso, de olho no mercado, de olho nos ruralistas. Um rolo compressor, um tratoraço. O Congresso faz uma ofensiva inédita contra os povos do campo, o ambiente e a alimentação saudável. De joelhos para o governo, de costas para o Brasil. A bancada ruralista está passando a boiada. Os deputados e senadores da Frente Parlamentar da Agropecuária ameaçam os territórios indígenas e camponeses, absolvem grileiros, trabalham para madeireiros, espalham agrotóxicos e beneficiam os grandes investidores nacionais e internacionais. Com apoio total de um governo genocida, os ruralistas estão dentro do executivo, em posições-chave, e contam com emendas gordas para atuar no Congresso, distribuindo tratores e favores. Essa agenda negacionista e destruidora é movida por Bolsonaro e pelo Centrão. A bancada ruralista se confunde com o Centrão. Dessa coleção de emendas emerge um soneto desafinado. No primeiro vídeo da série De Olho no Congresso, contamos quem é a bancada ruralista. Agora vamos mostrar o tamanho do desmonte em curso. Essa implosão de direitos e de garantias e de biomas causará danos estruturais ao país e ao planeta. É uma destruição financiada, articulada e materializada pelos ruralistas. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Tudo que não presta. Em seu discurso de posse como presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, o deputado Sérgio Souza, do MDB do Paraná, esbanjou o otimismo e enumerou amigos. Há uma unicidade entre Frente Parlamentar Agropecuária, vontade do parlamento na mesa eleita, pelo menos na figura dos dois presidentes, Arthur Lira na Câmara dos Deputados e Rodrigo Pacheco no Senado Federal, no ministério instituído que representa o nosso setor da agricultura, no Palácio, na figura da articulação política feita pelo ministro Ramos e no pensamento ideológico do presidente Jair Bolsonaro. Ele citou Tereza Cristina, a superministra, ex-presidente da Frente, a fazendeira que, ao lado do presidente, sorri, quase como se estivesse envergonhada. Falou de Arthur Lira, o presidente da Câmara, que no primeiro dia de mandato foi almoçar na mansão da FPA, prestar contas aos colegas. Falou de Rodrigo Pacheco, também membro da FPA, um empresário que preside o Senado e a Marcha da Boiada. Do coronel Luiz Eduardo Ramos, o secretário-geral da Presidência, antes na Casa Civil, antes na Secretaria de Governo, um militar assíduo nos encontros da frente e nas articulações da bancada. Um coronel a serviço de um capitão fascista. Prezado Alceu, Tereza Cristina, meus amigos, eu me sinto ainda deputado federal depois de 28 anos dentro da Câmara. Esse governo aqui é de vocês. Sérgio Souza citou ainda Nery Geller, um dos principais articuladores do agronegócio no Congresso. Foi ele o relator da nova Lei de Licenciamento Ambiental, aprovada em maio de 2021 na Câmara. Essa lei ficou mais conhecida como PL da Destruição, a ponto de ter sido repudiada por 9 ex-ministros do meio ambiente. Uma lei que perdoa quem já está destruindo e cria o autolicenciamento ambiental. Imaginem vocês um autolicenciamento ambiental, que aumenta o poder das empresas, isenta os bancos, cria bolsões de desmatamento em municípios, despreza os indígenas e povos tradicionais e enfraquece as fiscalizações. Nery Geller é um fazendeiro mato-grossense que tem terras em área de conflito. Montou uma bomba ambiental sonhada há tempos por sua bancada. As exigências maiores
foram feitos no diálogo franco, aberto com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e com o presidente do IBAMA. Geller fez apenas o que seus aliados queriam, dos corredores com lobistas ao Palácio do Planalto. Precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada, e mudando todo o regramento, e simplificando norma. Ali onde se trocam os ministros, mas se mantêm as moscas, ou melhor, os gafanhotos. Ricardo Salles, lembram-se dele? Ele foi embora, acuado e acusado, mas a sanha ruralista continua com o novo ministro, Joaquim Álvaro Pereira Leite, da Sociedade Rural Brasileira e aliado de décadas do gafanhoto anterior. Como já dizia Giuseppe Tomasi de Lampedusa, é preciso mudar as coisas para que elas continuem as mesmas. Está no livro e no filme O Leopardo. As caras mudaram, as relações entre governo e ruralistas só melhoraram. Pandemia, crise no governo, CPI no Senado. Bom, no primeiro dia de volta do recesso, os deputados aprovaram o PL da grilagem, projeto de lei de outro vaqueiro da FPA, Zé Silva. Esse projeto teve todo o apoio do Instituto Pensar Agro, o IPA, o braço intelectual e ideológico da frente. Guardem esse nome, Instituto Pensar Agro, financiado pelo capital nacional e internacional, que faz de conta que não apoia tudo isso. O IPA, presidido pelo ex-deputado Nilson Leitão. Então o Brasil ele não pode mais brincar e tratar desse assunto da regulação fundiária como um tema ideológico. Não pode tratar isso como um tema partidário. Quando é movido, claro, por uma ideologia clara, expansionista, e por um partido, o Partido da Terra. O IPA que dá munição com seus pareceres e sua grana para cada um dos parlamentares responsáveis por passar a boiada. Como o paranaense Luiz Nishimori, um líder da FPA, que já revendeu agrotóxicos e é o grande defensor do PL 6299 de 2002, o PL do veneno, uma das prioridades dos ruralistas para o semestre. Como Arthur Maia, da FPA e do DEM da Bahia, relator do PL 490 de 2007, que muda as regras para a demarcação de terras indígenas e, na prática, impossibilita o reconhecimento de novos territórios, outra prioridade da FPA. Como o mineiro Rodrigo Pacheco, que já foi relator do projeto que flexibiliza as condições para a compra de terras por estrangeiros no Brasil. Opa, esperem, não diziam que seria um governo nacionalista? Como o Celso Sabino, do PSTB do Pará, mais um integrante da FPA, que, como relator da reforma do imposto de renda, isentou o IR dos fundos de investimentos das cadeias agroindustriais, o FIAGRO. Ou ainda Evair Melo, do PP Capixaba e da FPA, que venceu a queda de braço com Paulo Guedes e manteve os recursos para o seguro rural no orçamento de 2021. Opa, não era Guedes que mandava em tudo? A palavra imposto é um ponto sensível para os ruralistas. Como se o agronegócio pagasse muito imposto, não é, deputado? Nós do agro brasileiro, da Frente Parlamentar da Agricultura, com mais de 200 parlamentares, quase 300, dizemos alto e bom som nesse microfone: ninguém nesta casa, nem no Senado, vai conseguir botar um mísero centavo de tributo no agro. Nenhum! Em 2019, os impostos arrecadados com exportações do agronegócio foram de R$ 16.300. Atenção, 16 mil mesmo, tá? E não 16 milhões. O volume de exportação foi de 96 bilhões de dólares, 500 bilhões de reais. Ou seja, 30 milhões de vezes o imposto pago. É como se pagássemos 1 centavo de imposto por um carro. Opa, não! 1/10 de centavo por um carro. Integrar a bancada ruralista traz benefícios adicionais. O jornal Estado de São Paulo revelou um esquema de compra de votos que ficou conhecido como tratoraço. Com a bênção de Bolsonaro, aquele que se diz íntegro, e pelas mãos de Rogério Marinho, ministro do Desenvolvimento Regional, 3 bilhões de reais foram distribuídos para 37 deputados e 5 senadores. A reportagem apontou superfaturamento na compra de tratores e outros equipamentos agrícolas. Vejamos quem está nessa lista com 30 milhões de reais. Tem um do Progressistas que se chama Arthur
Lira, opa, olha ele aí de novo. O amapaense Davi Alcolumbre também. Sim, o ex-presidente do Senado. Ciro Nogueira também. Ele mesmo, o fazendeiro do Piauí, que agora comanda a Casa Civil. E tantos outros, como Eduardo Gomes, Flávia Arruda, Otaci Nascimento, Bosco Saraiva, Wellington Roberto, Cláudio Cajado e Lúcio Moschini. Todos da Frente Parlamentar da Agropecuária, do baixo clero às emendas milionárias. FPA que já foi presidida por Nilson Leitão, o chefe do IPA, o chefe da captação de recursos para a bancada ruralista. Afagada pelo governo federal e por empresas, essa bancada continua com sua missão de abrir as porteiras. Para isso, Leitão passa o chapéu. Atrair cada vez mais o mercado para isso, fundos que têm interesse em investir, e é claro que a única saída é essa. O IPA já recebe dinheiro de muitas empresas e marcas gigantes do agronegócio, como vimos no vídeo anterior. Mas para eles, nunca é demais. Os próximos vídeos desta série falarão mais sobre cada projeto de instituição, sobre os principais integrantes dessa bancada e sobre os fiadores da devastação, os empresários. De olho no Congresso, de olho na boiada, de olho nos ruralistas.